Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos nessa linda noite de terça-feira, 29 de abril. E hoje nós temos o grande prazer e honra de receber Pablo Speyer. Ele, que é professor de economia, formado em economia pela Universidade Internacional da Flórida e pós-graduado em mercados e capitais da Universidade de São Paulo. Ele também é investidor, influenciador digital e, claro, âncora da Jovem Pan, apresentador do Toro de Ouro. Bom dia, senhor Pablo. É um prazer estar com o senhor aqui hoje. Bom dia, Camila. O prazer é todo meu. Um beijo aí, um abraço também para toda a audiência, para todo mundo que está em casa assistindo a gente aí. Já peço para o senhor começar com aquele bordão que todo mundo adora. Vai, Torinho! Vai, Torinho! Vamos lá, vamos para um bate-papo bem gostoso. Né? A situação global aí tá bem volátil, né? Tá bastante coisa acontecendo, tá bem interessante. Aquele churrasco no fim de semana, o lanche quando dá preguiça de cozinhar, a fritura que você não resiste. Parece inocente, né? Mas o problema vem depois. Hipertensão, colesterol alto e diabetes tipo 2 estão só esperando a próxima garfada. E sabe o que milhares de brasileiros estão descobrindo? Que você pode virar esse jogo com o ômega 3 da Top Term. Extraído do salmão das águas profundas da Noruega, o ômega 3 da Top Term ajuda a baixar a pressão, reduz o colesterol ruim e ainda melhora a circulação. Tudo isso sem sabor e sem odor. Ligue agora no 0800 770 6984 e aproveite a promoção. Quanto mais você compra, mais presentes você ganha. E o melhor, pode parcelar no boleto. Use agora e pague depois. Não espere. 0800 770 6984. Top Term, ômega 3, o melhor do mundo. Senhor Pablo, eu gostaria que o senhor começasse explicando para a gente o que é inflação e por que isso influencia tanto nos preços dos alimentos, porque ficou uma dúvida quando a Miriam Leitão, uns meses atrás, disse que a inflação era até boa, e isso causou uma dúvida na cabeça das pessoas. É boa ou ruim? Não, a inflação o nome deriva de inflar os preços, né? Então, a inflação é a perda do poder de compra de uma moeda, né? Quando uma moeda passa a valer menos, seja por emissão de novos dinheiro novo, né? No caso dos alimentos, claro que é muito ruim, né? Ela pesa, e nos casos dos alimentos, ela pesa mais, né? Porque o alimento é algo de alta frequência, é algo que é consumido o tempo todo, mais de uma vez por dia, né? Então, todos nós somos muito mais sensíveis à alta do preço dos alimentos. Isso pode vir, por exemplo, também do choque de oferta ou choque de demanda, né? Você tem a inflação, quando tem muita demanda, muita gente quer um produto, o preço sobe. Quando falta produto, também, se tem pouca oferta, o preço sobe, né? No caso do Covid, a gente viu aí uma inflação de carestia, faltava produtos e aí os preços subiam. Obviamente, a inflação dos alimentos é muito dura porque ela pesa bem mais no bolso dos mais pobres, que tem um percentual maior da sua renda comprometido para comprar os alimentos. Então, assim, eu acho, essa fala dela eu não vi direito, né? Eu sei que teve bastante repercussão, mas eu nunca vi exatamente a fala dela, mas não há dúvidas que a inflação dos alimentos é ruim. Senhor Pablo, o Lula, ele culpa o ex-presidente Jair Bolsonaro e agora ele culpa o Trump pela alta inflação do país. Realmente existe uma responsabilidade de ambos no que nós estamos vivendo hoje? Assim, obviamente, né? Os choques globais, né? Tudo que acontece nos Estados Unidos reflete no Brasil, porque eles são o segundo maior cliente do Brasil. Então, existe uma correlação, né, do que acontece na economia lá, do que acontece aqui. Se o seu maior cliente fica doente e não vai mais na sua loja, você sofre com isso, porque você vende menos. Então, tudo que acontece na economia da China, tudo que acontece na economia dos Estados Unidos, tem reflexos no Brasil. Se a China consome mais, né, vai ter mais inflação aqui. Agora, o que a gente está vendo, por exemplo, é o Trump colocando essas tarifas e a China diminuindo a compra dos Estados Unidos e aumentando a compra de Brasil, de produtos do Brasil. E isso vai pressionar a inflação aqui, sem dúvida nenhuma. E no caso do ex-presidente, é claro que políticas passadas também têm impacto
efeito, né, no que acontece na economia depois, né? Em economia tem algo que se chama efeito defasagem. Tudo demora para fazer efeito, né? Mas a inflação atual, né, reflete principalmente as incertezas fiscais, né, o rombo das contas públicas, a preocupação da população, né, com o rombo das contas públicas e os erros na política econômica recentes, né? Por exemplo, até pouco tempo atrás, o governo batia muito no ex-presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, e tentando gritar para ele cortar juros. Quando isso fazia o dólar subir, fez o dólar subir, o que pressiona muito a inflação. Quando o novo presidente do Banco Central assumiu, Gabriel Galípolo, o mercado, os investidores estavam todos preocupados com a independência do Banco Central, a incerteza quanto à independência. Porque se o governo batia tanto no Roberto Campos Neto e aí botou um outro presidente do Banco Central, será que esse novo presidente vai ter a independência necessária para navegar sobre os mares revoltos que a economia está vivenciando? Até agora, graças a Deus, eles se provaram independentes e continuaram subindo juros 2 vezes 1%. Né? E graças a Deus, o governo parou de reclamar, porque é o correto a ser feito, subir os juros, porque a inflação está muito forte devido às incertezas fiscais e aos erros de política econômicas recentes. O senhor disse, isso é uma dúvida, que eu sou burra em economia, peço desculpas, mas o senhor usou uma expressão pressionar a inflação quando a China compra mais do Brasil. Isso não é bom para o Brasil? O que é pressionar a inflação? Não, assim, o que é bom para o Brasil vender mais para a China é para a balança comercial. Vai entrar mais dólares, isso é bom, derruba o dólar, mas o preço das commodities tende a subir. Soja vai para cima, trigo vai para cima, carne vai para cima, café vai para cima. A China vai, bem como no primeiro mandato do Trump, ela vai virar o canhão de compra dela para o Brasil. Vai comprar, como elas estão em briga com os Estados Unidos, eles vão comprar o mínimo possível para tentar machucar os Estados Unidos e vão comprar o máximo que der da gente. Então, por um lado, entram mais dólares, por um lado é bom para a balança comercial, por outro lado, pressiona a inflação para cima, porque eles vão comprar muito mais da gente, ou seja, vai ter um choque de demanda. Vai ter mais demanda, quando tem mais demanda, os preços sobem. O café da manhã hoje é com a nossa querida Aracy da Top Term. Aliás, Aracy, a alimentação industrializada tem deixado as pessoas com o corpo inflamado, má circulação, falta de energia. O Ora Pronobis é excelente, né? É isso mesmo, Vanderlei. Cuide da sua saúde com o Ora Pronobis da Top Term. Esse poderoso anti-inflamatório natural vai te ajudar a desinchar, desinflamar e cuidar de órgãos vitais como o cérebro e o coração. Quem sofre com pressão alta ou dores articulares também. Regule sua pressão e destrave seus movimentos. Faça o teste. 0800 770 6984. Até 60% de desconto e na compra do segundo kit ainda ganha o smartwatch. 0800 770 6984. Entendi. Então, é ruim para nós, quanto cidadão, essa troca comercial internacional, digamos assim. Sim, entra mais dinheiro para o Brasil, mas as coisas ficam mais caras. E, Pablo, quando o governo tenta controlar artificialmente os preços, como o Lula tentou, pediu para o Banco Central intervir, quais são as consequências para a economia e para o consumidor dessa ação? Assim, isso gera distorções, né? Quando você congela os preços em qualquer país, né, isso você desestimula a produção, né? Você pode até causar escassez. O mercado informal aparece, né? E isso pode pressionar ainda mais a inflação depois, até pelas incertezas e preocupações. Os estrangeiros podem levar o dinheiro embora, né? Ficam preocupados e isso puxa o dólar para cima e causa mais inflação. Então, a gente já aprendeu na história, né, que congelar preços artificiais nunca terminam de maneira boa. Sempre acaba o povo pagando a conta. E essa conta que o povo vai ter que pagar, ela vai para a gasolina, ela vai para os alimentos? É mais ou menos assim que funciona?
Geralmente mais para os alimentos, né? A gasolina ela tem uma certa correlação com o preço internacional, tá? Mas isso pega mais nos alimentos, pega mais na inflação do dia a dia. Controlar preços, né? Porque inclusive eles estavam até falando, né, dos fiscais, né? Para você, se você vê que o produto está caro num supermercado, não comprar, vai para outro, né? Isso aí nunca termina bem. E estimular, por exemplo, que nenhum dos ministros falou, acho que se alface, agora eu não lembro qual foi o alimento, está muito caro, compre, chicória, por exemplo. Isso também não ajuda agora a aumentar o preço do outro produto? Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. Quando são produtos substitutos, quando você, né, você para de. Quando sobe o preço muito do outro, aí você acaba consumindo do outro, sobe também. Né? Isso aí é automático, não tem jeito. Mas acaba que o povo acaba fazendo mesmo, né? Mas não adianta a pessoa falar para a gente fazer isso. Quem toma a decisão somos cada um de nós. Todos nós somos homo econômicos, né? Todos nós tentamos maximizar o que a gente pode consumir, dado o budget que a gente tem. Né? Nós temos um certo dinheiro e a gente tenta maximizar o que a gente consegue. Mas, sem dúvida nenhuma, quando a inflação está vindo, acaba pressionando toda a cadeia. Mas existem momentos onde você consegue substituir os produtos de menor qualidade. É isso que acontece no fim das contas. Você para de comer carne e come ovo. O ovo disparou. Né? Você para de consumir. Se sobe muito o preço da carne, você começa a consumir mais batata, né? Porque você não consegue consumir comer só carne e não vai comer o mês inteiro. Então aí você come menos carne, mais batata e acaba substituindo e pressiona o preço da batata para cima também. E como o Lula, o Lula, na verdade, não, né? Fernando Haddad, ele está com uma política de aumento ali de gastos públicos, estão estimulando, inclusive, a quebra do teto de gastos, tiraram o teto, depois passaram o teto, tudo isso é defendido pelo governo. Como isso pode manipular ou afetar a inflação e a estabilidade econômica do país? Assim, é preciso responsabilidade nos gastos, né? Gastos sem responsabilidade gera déficit, eleva a dívida pública, pressiona o dólar, os juros, né? Tende a acelerar a inflação e reduz o crescimento econômico no fim das contas. Então, é preciso muita responsabilidade nos gastos para que sejam investimentos. Na verdade, você tem os gastos necessários e tem os investimentos. Então, tudo tem que ser feito com muita responsabilidade, senão, no fim da conta, é mais inflação que vem. Uma dúvida que muitas pessoas têm, senhor Pablo, é a história do déficit, superávit, que agora o déficit está não sei em quantos bilhões. O senhor pode explicar para a gente a diferença de inflação, déficit, superávit, como isso influencia? Assim, o déficit é quando falta dinheiro, né? O governo arrecada menos do que gasta, aí fica um buraco. O déficit é o buraco nas contas, né? Então, superávit é quando o governo arrecada mais do que gasta, sobra dinheiro nas contas. Se o governo está gastando mais do que arrecada, ele vai precisar pegar dinheiro emprestado. Né? Se ele está gastando mais do que arrecada, né, ele está gastando, está aquecendo a economia. E isso pressiona a inflação para cima. Então, o que o governo está buscando agora com o orçamento, né, é o equilíbrio das contas públicas. Nesse ano, a gente ia tentar pegar um superávit, aí o governo abandonou a ideia, foi um adeus ao arcabouço fiscal, né? A gente vai só buscar o equilíbrio das contas públicas, arrecadar o mesmo que vai gastar. Né? Se você gasta mais, né, você gera desconfiança dos investidores, você acaba afugentando o investidor estrangeiro, que acaba comprando dólar, sacando o dinheiro daqui, pressionando mais a inflação e acaba entrando num círculo vicioso. Então, é necessário, né, sempre tentar focar, procurar o equilíbrio das contas públicas e, se possível, o superávit. Mas o que a gente sempre tem encontrado é que é muito difícil de chegar nesse equilíbrio e temos visto muitos anos seguidos de déficit. Né? Essa nova reforma ficou ruim, porque se a reforma ela é nova, né? A reforma tributária proposta pelo atual governo vai ajudar nesse controle de compras, inclusive na burocracia para os novos empresários e até para os antigos?
Um pouco deve ajudar, né? Mas ela não é uma reforma perfeita. Existem vários pontos que poderiam ser melhorados, mas alguma coisa tende a ajudar, sim, né? Mas o empresariado, né? Ele tá, no momento, a grande preocupação mesmo é o equilíbrio das contas públicas. Está todo mundo focado nisso, é nisso que se fala no mercado. É preciso focar no equilíbrio. A reforma tributária, ela está acontecendo, mas ninguém está muito esperançoso de que vai ser muito diferente do que, né, o pessoal estava conversando. Então, melhora um pouco, mas poderia melhorar muito mais. O senhor citou uma palavra na resposta anterior que pouco se fala na política selvagem, né? Nós estamos muito focados em alguns temas políticos e pouco se fala. O senhor falou em arcabouço fiscal. O que é arcabouço fiscal? Um arcabouço fiscal são as medidas, né, que estavam sendo tomadas para que o governo conseguisse chegar no superávit, né? Os limitadores de gastos, o que seria investido no país no ano. Esse é o arcabouço fiscal, são as medidas que seriam tomadas para que sobrasse dinheiro no fim do ano. Acabou que a gente viu que o governo avisou que não vai sobrar dinheiro esse ano, que eles vão tentar empatar, tentar arrecadar o mesmo que gasta, né? Então, a gente estava esperando um superávit até o ano passado para 2025, e aí se deu adeus ao arcabouço fiscal, não vai sobrar dinheiro, o governo vai tentar empatar. Se não chegar no final do ano e faltar dinheiro, o mercado pode estressar um pouco. E aí fica a dúvida minha e de muita gente, se falta dinheiro nos cofres públicos do país, como é que resolve essa situação? Infelizmente, né, gasta-se muito e gasta-se mal, né? Então acaba faltando dinheiro, né? A solução é fazer o quê? É pegar dinheiro emprestado, né? E é por isso que a taxa Selic está tão alta, né? Então não adianta bater no Banco Central e dizer que o Banco Central sobe a taxa de juros, porque não é ele o culpado, ele é só o mensageiro, ele é o carteiro. Ele fala, olha, por que o governo está pegando muito dinheiro emprestado para tapar o buraco? O juros está subindo. Por quê? Os juros nada mais é do que o preço do dinheiro. Então, se o governo pede muito dinheiro emprestado, o preço do dinheiro sobe, porque está tendo um choque de demanda por dinheiro. Está pedindo muito dinheiro emprestado, então o juros sobe. A solução sempre passa por isso. Ou imprimir dinheiro, ou pegar mais dinheiro emprestado, que pressiona os juros para cima. Os dois acarretam inflação. Então inflação e juros não são a mesma coisa. Não. Os juros, o Banco Central sobe os juros para tentar controlar a inflação, para frear a inflação. Quando o governo está gastando muito, ele tem que pegar dinheiro emprestado. Então, na verdade, é essa ação de pegar o dinheiro emprestado que pressiona os juros para cima. Por mais que pareça que é o Banco Central que subiu os juros. O Banco Central apenas coloca os juros onde ele deveria estar. Se os juros fosse livre, ele já estaria lá onde o Banco Central coloca. Os diretores se reúnem e falam, e conversam e falam, a demanda por dinheiro é tudo isso aqui. Então tem que subir um pouco os juros, né? Aí, com os juros mais altos, o governo, no mês seguinte, fica com menos apetite para pegar dinheiro, né? E toda a sociedade. As pessoas param de financiar. Não é só o governo, as pessoas também. Por isso, que quando o governo gasta muito, quem sofre é o povo, né? Eu não posso mais comprar um apartamento porque o juro está quase 15% ao ano e vai subir de novo. Está se aproximando dos 15%. Então, quando tem um buraco nas contas públicas, tudo encarece no país. E o que é melhor, senhor Pablo? Lembrando que eu sou uma ignorante em economia. É pegar dinheiro emprestado de fora ou imprimir dinheiro? Não. O melhor é ter equilíbrio nas contas públicas e não precisar de dinheiro, né? Imprimir dinheiro é um caminho sem volta para a inflação, né? Você repassa o custo para a sociedade. Imagine que você tem R$1 bilhão só. Aí as coisas têm preço. Aí depois você imprime mais um, fica com 2. Tudo vai dobrar de preço eventualmente. Vai demorar um pouquinho, o efeito de defasagem vai passar, e aí tudo vai dobrar de preço. Aí se você de 2 imprime mais 2, tudo vai dobrar de preço de novo. Então, imprimir dinheiro é um caminho sem volta para a inflação.
percentualmente equivalente ao quanto foi impresso. Se você tem R$1 trilhão e imprime 100 bilhões, vai ter inflação de 10% eventualmente, né? Então, são duas coisas equivalentes na pressão da inflação, mas diferentes no dia a dia, né? Porque você tomar dinheiro emprestado, depois, teoricamente, você tem que pagar, né? Mas tem uma fábula engraçada que mostra assim, imagina que a gente está numa ilha, nosso país é uma ilha, né? Para mostrar como que o ciclo não pode parar, né? É um negócio delicado. Se você parar de pedalar, a bicicleta cai. Imagina que tem lá um bilhão de reais, né? Aí aí o governo pega esse dinheiro emprestado, sei lá, né? Aí os juros é 10%. Passa um ano, né? O governo está devendo 1 bilhão e 100 milhões. Mas se não imprimir mais 100 milhões, o governo não tem como pagar. Como é que ele vai pagar se só tem 1 bilhão de reais impressos? Tem que imprimir mais 100 milhões para poder pagar esse 1 bilhão que comeu 10%. Então, na verdade, só é permitido, só é possível imprimir, né, uma certa quantidade de dinheiro por ano. Existem as formas, as regras. Se você imprime mais do que isso, acarreta em inflação. Senhores, Pablo, é melhor pegar dinheiro dos estados ou pegar dinheiro externo? O que fica melhor para nós, quanto cidadãos? Não, tudo depende, depende da situação, depende do momento, né? O risco de pegar dinheiro lá fora é porque o dólar pode subir muito e a sua dívida pode explodir, né? Mas também é um dinheiro novo, diferente, que está vindo e mais forte, né? Aqui, quando você pega dinheiro emprestado aqui dentro, né? É dinheiro em real, é a mesma moeda e não é tão forte quanto lá de fora. E ainda existe a preocupação do pagamento, da rolagem, né? Então, são coisas diferentes, mas ambas geram inflação. E sobre o orçamento paralelo que estão falando, o que é esse orçamento paralelo e por que ele é tão perigoso assim para o dinheiro público? Você sabia que a cada 10 homens que são diagnosticados no Brasil com câncer de próstata, 6 morrem? Você sabia que 42% dos homens com 40 anos de idade estão sofrendo com impotência sexual por causa do inchaço da próstata? O que você não sabia é que isso não é uma sentença na sua vida. Os médicos ao redor do mundo afirmam: o ativo do Próstata Gold é o melhor amigo do homem porque ele age na raiz do problema, de dentro para fora, desinchando a próstata, desobstruindo o canal da uretra, a dor urinar diminui, a incontinência urinária vai passando a cada dia que você usa o Próstata Gold, você dorme melhor e acorda melhor ainda, a pressão do jato urinário volta à normalidade e a potência sexual é restaurada novamente. Então ligue agora, 0800 591 0461. Você compra hoje, recebe hoje, começa a usar hoje, tem 180 dias para pagar, ou seja, pode pagar até depois que terminar de usar. Ligue 0800 591 0461 e resgate hoje mesmo a sua alegria de viver e a sua autoestima. Ele é um conjunto de gastos fora do orçamento oficial e sem transparência. Então, obviamente, não é muito bom, digamos. Facilita desvios, né? A corrupção tende a aparecer, aumenta a ineficiência do Estado, né? É outro fator que afasta investimentos do Brasil, afasta capital aqui do Brasil, puxa o dólar para cima, gera inflação, a inflação acarreta em juros mais altos, vida mais cara para a sociedade e, claro, reduz o crescimento econômico. Então, é algo não desejável. O certo seria tudo ficar dentro do orçamento oficial. E como que esse orçamento paralelo pode facilitar a corrupção e o desperdício de dinheiro público? É a tal da emenda PIX que eles falam, esse orçamento paralelo, ou não tem nada a ver? Não, assim, sem controle, sem fiscalização do orçamento oficial, né? Recursos, eles podem ser destinados para obras, para contratos de baixa qualidade, né? Ou talvez até, quem sabe, superfaturados. A gente sabe como que a vida é, né? Então, isso aí corrói a confiança do investidor local e investidor estrangeiro, corrói a confiança na gestão pública, né? Então, sem a confiança dos investidores, dos agentes econômicos, né? O Brasil perde investimento, o dinheiro vai embora, né? O crescimento do país é afetado.
cortado, porque na fórmula do PIB, o investimento é uma variável muito importante, né? Você vê assim, veja o exemplo da Argentina, né? Eles estão tentando fazer o máximo de controle, o máximo de transparência, e o Javier Milei foi capaz de fazer uma revolução lá em 15 meses de governo, que mudou completamente, né? A Argentina vai ser o país que mais vai crescer aqui na América Latina, veio dinheiro de fora no FMI, todos os bancos americanos estão recomendando investimento na Argentina, tem um negócio que chama lá chuva de dólar, tá tendo uma campanha de chuva de dólares, o dólar caiu, ele mudou a banda cambial, fez uma banda, né? Antes tinha o dólar paralelo, ele eliminou o cepo, que chamava, que era o dólar paralelo, todo mundo achou que o dólar ia disparar, pelo contrário, o peso valorizou, o dólar afundou. Então, quando você toma medidas públicas com transparência, quando você tem o controle dos gastos públicos, quando você passa a confiança para os investidores, é a melhor situação para o país. O senhor citou agora a palavra FMI. O senhor pode explicar o que é isso e como ele influencia nas economias locais? Porque a gente também tem a soberania nacional. E alguma coisa tem a ver com a outra ou não? Não. O Fundo Monetário é um fundo monetário internacional que destina dinheiro para ajudar países, né, a saírem de crises, né? Então, a Argentina estava vivendo uma crise muito forte, né, com muita corrupção durante décadas, né, e o país estava completamente arrebentado. E aí nem o FMI queria mais emprestar dinheiro, porque o dinheiro que mandava para lá sumia. Então, o que aconteceu foi que reganhou a confiança, e esse fundo, que empresta para vários países, não é só para a Argentina, já emprestou para a gente, já emprestou para muitos países emergentes também, aceitou voltar a emprestar dinheiro para eles, dizendo que agora as coisas estão diferentes e que a Argentina merece uma segunda chance ou uma terceira chance e que pode sair da crise que estava enfiada, chafurdando, parecendo que nunca mais ia sair. E graças a Deus, nossos vizinhos aí estão melhorando bem. E, senhor Pablo, o que pode acontecer com os salários, os empregos e o custo de vida se o Brasil entrar em um colapso econômico? Os salários vão perder poder de compra, né? O desemprego dispara, o risco do país também voa, o custo de vida vira uma monstruosidade, né? Obviamente, quem vai pagar a conta são os mais pobres, né? O ciclo fica muito mais difícil de sair, você entra numa espiral onde dificulta muito sair, né? É a situação que a Argentina estava nos últimos 40 anos, não conseguia sair. Foi necessário um choque, uma pessoa de fora que fez tudo diferente do que os outros governos faziam para conseguir, né, ajudar o país a tentar entrar nos eixos de novo. E se a gente entrar nessa situação, só um choque que poderia tirar o Brasil dessa situação. Muito se fala, senhor Pablo, em emprego informal, acredito eu que sejam os freelancers. Isso atrapalha o país? Por que eles tentam combater tanto a tal da informalidade? Não, assim, eu não sei se a informalidade, né? Não sei se o freelancer é bem uma informalidade, né? Assim, talvez as economias, as pessoas precisam viver, precisam comer, precisam trabalhar, não tem jeito, né? Se você não tem a massa de empregos formais necessários para você suprir, né, o emprego de todo mundo, vai ter emprego informal, não tem jeito, né? O emprego informal ele é igual a grama entre o paralelepípedo, ele brota, é preciso, a pessoa precisa comer. Então, não tem o que fazer, né? Obviamente, o ideal seria que a economia fosse toda formal, né? Que todo mundo pagasse imposto. Talvez a preocupação dos políticos é que o informal não paga imposto, né? Então, aí por isso também tanta preocupação com isso aí. Mas a economia, né, do jeito que está, é impossível não ter emprego informal, tá? A gente está vendo, né, a disparada de Uber, a disparada de iFood entregando, tudo isso é preciso, não tem jeito. A economia não está, né, bem pra caramba. Eu sei que a gente fala que estão com desemprego nas mínimas históricas, mas
tem dezenas e dezenas de milhões de pessoas recebendo auxílio que não procuram emprego e não entram na conta, né? Então é um pouco delicado esse cálculo aí, tá? Mas assim, o emprego informal na situação atual ele é necessário. Essa era outra dúvida que eu ia tirar com o senhor, quando o senhor falava. Muita gente recebe auxílios e Bolsa Família e também abriu muita vaga para emprego público. E isso conta como pessoas empregadas, formalmente empregadas. Como que Bolsa Família e auxílio pode entrar no escopo de pessoas empregadas se não produz valor? Entra no escopo de não desempregado, porque o desempregado é quem está procurando emprego, né? Então, ele conta como não desempregado. Então, o desemprego está baixo, não o emprego formal está alto. O desemprego está baixo porque não tem ninguém procurando emprego, está todo mundo recebendo Bolsa Família. Não, um bom jeito de dar uma maquiada. E, senhor Pablo, com esse caos econômico que nós nos encontramos, pelo menos é o que eu sinto como cidadã que vai no mercado, que tem 3 filhos para sustentar, escola para pagar, eu sinto um choque econômico, né, muito diferente de anos, assim. O governo vai ter dinheiro para pagar os aposentados ou já podemos falar em fim de aposentadoria no Brasil? Teve uma... Não me recordo o nome, peço até desculpa, mas ele falou que até 2027 não vai mais ter dinheiro para aposentado. Tem que ver, vamos esperar o tempo passar. Eu não vi esses cálculos aí também, mas eu já vi 2027, 2030. Mas o Brasil é um gigante, né, que é forte, sobrevive, já sobreviveu a tanta coisa ruim, não é mesmo? Mas é óbvio, se o rombo das contas públicas continuar aumentando, se a gente não conseguir atingir o equilíbrio fiscal, né, o pagamento das aposentadorias fica em risco, sem dúvida nenhuma. E o que vai ser necessário vai ser mais reformas, novas reformas ou, o pior de tudo, novos impostos, né? Se não se cobrar, não vai fechar a conta. Se aumenta os custos, se não aumentar a receita, não fecha a conta. Então, se continuar aumentando o rombo nas contas públicas, obviamente as aposentadorias ficam em risco. Agora uma notícia que interessa todo mundo que paga a conta de luz. É o seguinte, desde janeiro do ano de 2024, você de casa tem o direito de escolher o seu provedor de energia elétrica. Isso é o livre mercado de energia e ele pode ajudar você a economizar muito. Para você ter uma ideia, no ano de 2023, os 40 mil consumidores desse modelo de contratação livre já economizaram 48 bilhões de reais. São dados da Associação Brasileira dos Comercializadores de Energia. E claro, você de casa também pode fazer parte disso. Basta você fazer um cadastro na Matrix Energia. Sabe por quê? Porque com a Matrix Energia você pode economizar de 10 a 30% na sua conta de luz sem você precisar investir um centavo. Não precisa de instalação nenhuma e você não precisa mudar nada. É só economia. Então liga agora para a Matrix no 0800 550 0019 com a sua última conta de luz em mãos para fazer um breve cadastro que é 100% gratuito. Então já disca 0800 550 0019 e se prepare para ter acesso a uma fonte de energia que, além de ser sustentável, vai baratear a sua conta de luz de 10 a 30%. E para quem estiver ligando no 0800 550 0019, já adianto que a Matrix é para todos. Atendemos residências, empresas e comércios. Até mesmo quem possui restrição no nome pode contar com a Matrix. O único pré-requisito é você de casa pagar acima de R$300 na sua conta de luz. Então faça essa mudança agora. É só ligar no 0800 550 0019 e economize de verdade. Matrix Energia, a sua fatura barata. Esse rombo das contas públicas acontece porque tem mais gente nascendo e menos gente produzindo? É assim que dá o rombo? Não, isso também, né? Poderia entrar na conta. Existem várias métricas que aumentam o buraco, né? Aumentam os gastos, né? Mas o que a gente vê também é bastante descaso com o dinheiro dos aposentados. Acho que a gente tem visto aí vários casos aí que mostram aí que se o dinheiro fosse cuidado da maneira correta, a gente não estaria vivendo essa situação.
E, Pablo, como que o próximo presidente herdará o país economicamente falando? Assim, se nada mudar, né, o próximo presidente vai herdar um país com uma dívida maior do que o presidente Lula recebeu, né, uma inflação mais resistente, uma inflação mais firme, mais forte, né, um crescimento econômico mais baixo, né, e a necessidade, claro, de mais reformas, né, a gente vai ver, é preciso fazer mais reformas e obviamente, um ajuste fiscal urgente. A gente precisa ter o equilíbrio das contas públicas, e sonhar com superávit fiscal. A gente precisa ter superávit fiscal, precisa sobrar dinheiro. Precisa sobrar dinheiro. Um país é como um lar. Tem que sobrar dinheiro, a gente tem que juntar dinheiro, tem que economizar, senão a gente não prospera. As pessoas e os países são iguais. Que conselho que o senhor daria para quem ganha um salário mínimo, que é a base do país ali, 1.800, R$ 2.000? A gente investe, é isso, em CDI? Qual que seria a melhor forma para a gente se prevenir? Eu acho que para uma pessoa que ganha pouco, como você falou, que é pouco hoje, né? Nós estamos falando de $300 por mês. O melhor investimento que ela pode fazer é em se capacitar, né? Em se capacitar para que possa vender o seu tempo por mais, para que depois ela possa cobrar mais. Então, acho que o melhor investimento que uma pessoa que ganha $300 por mês pode fazer é em si próprio, né? Porque fica muito difícil falar em juntar dinheiro ganhando R$ 1.800. Né? A gente vai no supermercado hoje, uma compra boa dá R$ 1.800. Então, é muito difícil, não dá para o mês inteiro, dependendo, né? Para uma família de 3, 4 pessoas. Então, se eu pudesse falar um jeito, hoje existem muitos conteúdos online, através do celular, as pessoas podem, de algum jeito, né, conseguir conteúdos gratuitos para se capacitar, para que assim possam, né, podem tirar tudo de você, menos o seu conhecimento, menos a sua sabedoria. Então, se eu pudesse dar um conselho para pessoas que ganham R$ 1.800 ou menos, é investir em si próprio e se capacitar para que vocês possam depois trabalhar ganhando mais, vender o seu tempo por mais dinheiro. E o que o senhor acha que a gente pode esperar para 2026, 2027, de acordo com as estimativas que estão sendo propagadas pela mídia? Volatilidade nos mercados, né? Volatilidade é o que a gente vai continuar vendo, né? O Trump lá fora, as coisas aqui dentro, né? Mudanças de cenário global, né? Riscos geopolíticos enormes, né? Guerra comercial, guerra de verdade, mudanças de governo, né? Expectativa, aqui a gente vai, 2026 vai ter eleição, gastos para a eleição, o governo pode, né, ser mais benevolente nos gastos, então também pode trazer um pouco de preocupação. Se eu pudesse dar uma dica para os investidores, é diversificar os seus investimentos, fazer diversificação, né, para que você esteja protegido, não só em diversos produtos, mas também um pouco em dólar também. A gente viu o ouro disparando, né, países, a China comprando ouro para caramba, não sei se eles vão querer vender as reservas em dólar, eu sei lá. Então, diversificar é a dica para o ano que vem, para se proteger da volatilidade que está vindo nos mercados, que está acontecendo, que vai continuar nos mercados. Trump é sinônimo de volatilidade. Isso o que é volatilidade? As bolsas subindo muito, as bolsas caindo muito, né? As taxas de juros, os títulos de renda fixa também oscilando, né? O câmbio oscilando. O dólar bateu 6,30, agora está 5,60. Isso é algo volátil, né? A bolsa subiu 10% nesses primeiros 100 dias do Trump. Uma certa volatilidade, menos do que o câmbio, mas também está volátil. Então, volatilidade é quando os ativos que a gente investe mexem muito de preço. E quando a bolsa sobe, eu só me estendi um pouquinho, até porque, por conta da curiosidade do pessoal que não mexe com isso. Quando a bolsa sobe, é bom para o Brasil, e quando ela cai, é ruim, é isso? A bolsa é o termômetro da saúde da economia, né? Uma bolsa, obviamente,
Não é porque ela subiu 1% hoje que é bom para a economia, né? Mas se ela está numa tendência de alta, significa que a economia está aparentemente saudável, né? Se ela está numa espiral de queda, aparentemente a economia está adoentada, né? E é sempre bom olhar em dólar, né? A bolsa em dólar no Brasil está de lado há um tempão. Então a economia, assim, nós não estamos bem de saúde, mas também não estamos morrendo, não. Então tem andado de lado por muitos anos a bolsa brasileira, em dólar. E que conselho que o senhor daria para quem nunca... A pessoa está vendo essa entrevista neste momento e ela tem uma ideia, eu quero investir. Que conselho que o senhor daria para quem está começando agora? Bitcoin, compra... Eu não sei nem o que é, mas eu vou usar o termo, compra de ativo, compra de passivo, CDI... Qual que é a melhor forma? No momento o CDI está muito bom. Quem está começando a investir, o ideal é começar com bastante calma, com bastante parcimônia. Começar pelo renda fixa. O renda fixa está pagando juros muito altos, né? Pós-fixado, pré-fixado, se você acha que os juros vai parar de subir, que eu também acho que daqui a pouco para de subir. Então você tem o Tesouro Direto, né? Os títulos do governo. Mas recomendo também fazer o meu curso. Eu tenho 3 cursos bons de economia, né? 2 para investidores de bolsa e 1 para investidores no geral, né? Um chama Curso Touro de Ouro, Curso Touro de Ouro 2. O outro chama Economia Touro, os 200 conceitos que interessam, que são os 200 principais conceitos de economia em vídeos de 3 minutos. Para comprar é lá na Niu Cursos, niucursos.com.br. E ali você consegue um acervo de informações necessárias para começar a investir, muito importante, né? Que é muito bom, que você vai carregar pelo resto da sua vida. Os 200 principais conceitos de economia, eu faria esse primeiro e depois eu faria o curso Touro de Ouro 1 e 2, que são um pouco mais sofisticados. E como que a gente faz para seguir o senhor? Qual que é a sua melhor rede? Como que a gente faz? Qualquer rede minha é @PabloSpyer, Pablo S-P-Y-E-R, Spier, Pablo Spier, com Y. Qualquer rede é @Pablo Spyer. Senhor Pablo, eu quero agradecer a disponibilidade do senhor de nos atender. Obrigado a vocês, muito obrigado mesmo. Forte abraço aí para todos os espectadores também. Vai, Torinho! Vai, Torinho! Torinho aqui. Deixa eu colocar em tela cheia para o senhor mostrar o tourinho para gente. Aqui. Aí. É um tourinho bem grande esse. Tourinho de ouro aqui, ó. Peraí, tá aparecendo. Pega ele no colo. Aí ele aqui, ó. Ai, Tourinho! Olha que bonito. Ai, Tourinho! Valeu, tchau, tchau. Tchau, senhor Pablo. Eu quero agradecer a nossa audiência que nos acompanhou até aqui. Siga o Pablo para que você consiga entender o atual cenário político. Obrigado, tchau, tchau. Vai, Tourinho! Tchau! O café da manhã hoje é com a nossa querida Aracy da Top Term. Aliás, Aracy, a alimentação industrializada tem deixado as pessoas com o corpo inflamado, má circulação, falta de energia. O Ora Pronobis é excelente, né? É isso mesmo, Vanderlei. Cuide da sua saúde com o Ora Pronobis da Top Term. Esse poderoso anti-inflamatório natural vai te ajudar a desinchar, desinflamar e cuidar de órgãos vitais como o cérebro e o coração. Quem sofre com pressão alta ou dores articulares também. Regule sua pressão e destrave seus movimentos. Faça o teste. 0800 770 6984. Até 60% de desconto e na compra do segundo kit ainda ganha o smartwatch. 0800 770 6984.